Queridos irmãos, eu quero convidá-los para abrirem suas Bíblias na primeira carta de Pedro, capítulo 2. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Nós iremos ler dois versículos dessa carta do apóstolo Pedro aos irmãos que estavam dispersos ali pela região da Bitínia, do Ponto, da Galácia, da Capadócia e da Ásia. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Queria convidar os irmãos a se colocarem em pé em reverência à leitura da palavra de Deus. Diz assim a palavra do Eterno: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Vamos orar novamente. Pai, continue falando conosco. Este é o desejo do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos irmãos. Neste mês de setembro, onde temos conversado sobre missões nacionais, temos também refletido numa série bem pontual. A série é Uma Igreja Influenciadora, ou os Influencers de Deus. Quem são esses Influencers de Deus? Quando pensamos nessa terminologia influencer, que tem se tornado cada vez mais comum para nós, temos o entendimento de que o influencer é uma pessoa que acaba nas mídias digitais, influenciando pessoas a tomar a sua decisão ou tomar uma determinada decisão. Os influencers estão em todas as partes. Eles estão orientando os nossos filhos a escolherem brinquedos, estão orientando jovens acerca de carreira, estão orientando os adultos acerca de negócios, estão orientando empresários a respeito de tomada de decisões, estão influenciando pessoas em todas as camadas sociais, como educar o seu filho, como conduzir o seu casamento, como ser um crente, como conduzir uma igreja, enfim, os influencers estão aí. E a missão de um influencer, de um influenciador, é gerar sobre aquele pelo qual ele tem ali a incumbência de apresentar um determinado produto, ele aderir justamente à proposta, à ideia daquela empresa, daquele grupo que está ali por detrás de um influencer. E essa é a verdade. Por detrás de cada influencer há uma empresa, há um grupo que está patrocinando as falas, muitas vezes, daquela pessoa. Aquela pessoa vai estar orientando outros a tomar uma decisão. E nessa noite eu quero pensar em linhas gerais com você a respeito de qual é a missão dos influencers, trazendo para nós, Igreja de Jesus, qual é a nossa missão. O que mudou na nossa vida a partir do momento que Cristo começou a reinar em nosso coração. Quando o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve a sua primeira carta, ele direciona aos irmãos, aos eleitos de Deus, que são peregrinos, dispersos na região do Ponto, da Galácia, Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia. Essa região compreende principalmente ali a região da Turquia e ali boa parte ali do Oriente. São esses irmãos que haviam aceitado a Cristo e agora estavam na sua jornada, procurando viver uma nova vida. E essa epístola, ou essa carta, ela vai de uma maneira a atender a vida e o comportamento daqueles nossos irmãos. Pedro, ele vai de uma maneira muito peculiar levar ações práticas e encorajamento aos irmãos que passavam por perseguição. Irmãos estes que eram privados dos seus direitos, privados pela sua família, privados pelo Estado. Então Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai justamente trazer essa palavra de encorajamento. No capítulo 1, versículo 3, Pedro, ele vai começar
a sua saudação, ou dar prosseguimento após a sua saudação, dizendo: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer. O que Deus ele vai dizer por intermédio desse servo dele é: Deus nos resgatou. Deus ele nos tirou de uma forma vil de viver. O Espírito Santo de Deus nos alcançou. Ele nos regenerou, ele nos deu uma nova vida. Agora a pergunta, ou melhor, o direcionamento que Pedro vai dar aos irmãos é: o que nós estamos fazendo com essa nova vida que Deus nos deu? Eu fui regenerado, eu nasci de novo, eu sou uma nova pessoa. Agora, o que eu estou fazendo com essa nova vida que eu recebi? O período da Covid foi um período terrível para a história humana. Muitos perderam seus amores, muitos aqui ainda lutam com sequelas decorrentes a essa enfermidade maldita. Mas não é incomum encontrar algumas pessoas que vivenciaram aquela experiência de quase morte, que foram entubados, ficaram dias na UTI, desenganados, e ali naquele leito de hospital, a família acompanhando toda aquela jornada de sofrimento, vem justamente aquela pessoa e fala: olha, não, ou melhor, vem a equipe médica às vezes e traz uma palavra dizendo: estamos tentando. Mas essa pessoa, ela recebe a graça de ser curada. Essa pessoa que no passado tinha uma vida de reclamações, era uma pessoa egoísta, era uma pessoa explosiva, era uma pessoa que se queixava de tudo. Aí quando essa pessoa volta para casa, geralmente temos na nossa mente a ideia de que agora ele mudou, agora ela mudou, vai ser uma pessoa diferente, vai ter um comportamento diferente. Aquela pessoa que passou por uma experiência de quase morte, agora ela tem uma nova vida. Mas o que ela faz com a sua nova vida? No começo, alguns falam: eu agora vou mudar, vou fazer exercício físico, eu vou tratar melhor a minha família, porque foi a minha família que esteve ali do meu lado, vou valorizar, vou ter um compromisso com Deus. Passados alguns dias, o comportamento deste retornou igual, em alguns momentos até pior, a vida dele. Embora essa pessoa tenha tido uma experiência de ter agora uma oportunidade de viver de modo novo, essa pessoa continua tendo a mesma prática, continua tendo o mesmo tipo de comportamento, e em alguns momentos até potencializado para o mal em relação ao que ele vivia. Assim, podemos usar esse exemplo para a nossa vida como crentes em Jesus. Pedro, ele traz aqui uma saudação de alegria: bendito seja o Deus e Pai. Embora a carta é um texto que traga um olhar que não transmite a emoção, mas imagine só o que Pedro está procurando transmitir: bendito seja o Deus e Pai. Olha a alegria desse homem de Deus. A alegria de alguém que tem a consciência de que Deus nos deu uma nova vida. Agora, essa nova vida que Deus nos deu, ela precisa ser uma vida que atenda às expectativas do nosso Deus. Uma vida que vai influenciar outras pessoas a desejarem abandonar as práticas pecaminosas e o comportamento que Deus reprova. Ainda no capítulo 1, agora no versículo 13, falando sobre essa viva esperança, Pedro vai dizer: portanto, estejam com a mente preparada, prontas para agir, estejam alertas
e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Olha o que Deus, por intermédio de Pedro, está falando. Você tem que mudar a sua mente. Você tem uma esperança viva. Você tem uma esperança que vem de Deus. E quando eu li essa expressão, esperança viva, a pergunta que me veio é: existe esperança morta? Porque, em geral, a nossa esperança, quando eu tenho esperança, significa que eu tenho um norte na minha vida. Significa que eu tenho algo para olhar no horizonte e dizer: eu vou continuar. Mas nós podemos ter esperança em algo errado. E aquela esperança é uma esperança morta. Você pode ter esperança de que, se você ter um emprego e ganhar muito dinheiro, você vai ser feliz. Essa é a sua esperança. No entanto, essa não é uma esperança viva, é uma esperança morta. Porque essa esperança, ela não traz para você a certeza de que você, após a sua peregrinação nesse mundo, estará com Cristo. Há muitas pessoas que têm uma esperança morta, esperança na sua própria pessoa, esperança nesse mundo, esperança na economia, esperança no país, esperança no governo, esperança numa instituição religiosa, mas não tem uma esperança em Cristo. A nossa esperança, quando ela está depositada em Cristo, o mundo pode até mesmo desmoronar, mas nós continuamos convictos, certos de que o Deus que nos alcançou, que nos chamou pela sua graça, é o Deus que continua nos conduzindo. Pedro ainda vai dizendo: olha, nós não podemos mais voltar a moldar a nossa mente. Você não pode ser um influenciador de Cristo usando as mesmas técnicas que você usava para influenciar pessoas quando você não tinha Cristo. Outrora, quando eu não tinha Cristo, eu queria influenciar as pessoas pelo poder. Eu mando, você obedece. Influenciar pessoas também com o poder de compra. Eu vou pagar o almoço. E talvez aqui o exemplo que poderíamos usar é aquele exemplo do dono da bola, lembra-se? Hoje é comum encontrar vários garotos, principalmente em cidades como São Paulo, com bola, mas no passado às vezes só um que tinha bola. E quando ia jogar futebol, quem é que tinha que ser escolhido primeiro, mesmo não jogando bem? O dono da bola. O dono da bola era que influenciava o jogo. O dono da bola era que falava quem joga, quem não joga. E quando o dono da bola queria ir embora, acabava o jogo, não importa que estivesse no melhor momento. E todo mundo ficava irado com o dono da bola. Mas nós sabíamos que, se nós brigássemos no outro dia, o dono da bola não ia jogar. Então, tudo bem, acabou o jogo. Você não pode influenciar esse mundo com essa técnica: eu sou o dono da bola. E é o que Pedro está aqui dizendo: olha, a nossa mente tem que mudar. Nós somos alcançados por uma graça viva, pela graça de Cristo, o qual se revelará na volta do Senhor Jesus. E nós precisamos entender que essa nossa vida, ela custou algo muito precioso. Ainda nesse texto, Pedro vai dizer agora no verso 18, capítulo 1, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo,
revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Olha o que Deus está dizendo para nós. Nós fomos alcançados pela graça, pelo preço do sangue de Jesus. É por isso que agora, com esse entendimento, eu vou transformar a minha vida segundo a missão que Deus me deu. Eu não tenho mais que seguir a maneira vazia. Deus, Ele me chama de uma vida vazia, de uma maneira vã de viver, de uma pessoa que não tinha um objetivo a não ser construir a sua própria imagem nesse mundo, para agora estar anunciando Jesus àqueles que precisam ser alcançados pela graça. Deus, Ele nos alcançou, Deus nos redimiu, nos libertou de uma forma vazia de viver. E quando nós acessamos as redes sociais, quantas coisas vazias nós encontramos, não é verdade? Quanta coisa sem sentido. Quanta coisa que a gente fala, meu, por que isso? O ser humano, ele vive de uma maneira vazia. E o seu coração vazio vai ficar procurando novos ídolos. Ele vai procurar satisfazer o vazio da sua alma na bebida, no sexo, no dinheiro, na carreira, nos filhos, nos negócios, na religião. Ele vai tentar satisfazer esse vazio com as coisas perecíveis desse mundo. Mas quando Cristo, Ele nos alcança, o vazio da nossa alma é preenchido pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Se a sua vida não foi preenchida por Jesus Cristo, você vai continuar buscando alguma coisa que possa tentar momentaneamente satisfazer a sua alma. No entanto, assim como uma pessoa que vai, o seu corpo, acostumando-se com doses cada vez maiores de algum tipo de droga, ele vai buscando prazer em mais outras coisas para satisfazer a sua alma vazia. Se você ainda que está aqui nessa noite ou nos acompanha pela internet ainda não entregou sua vida a Jesus, você vai continuar buscando a alegria, a aprovação nesse mundo. E você vai se deparar com uma realidade: esse mundo não pode preencher o vazio do teu coração. A boa notícia é que Jesus Cristo pode preencher o vazio da tua alma e significar a tua vida. Uma vez que nós fomos alcançados por essa graça, uma vez que nós reconhecemos que precisamos dessa graça, nós entregamos o nosso coração a Cristo. E aqui nós vamos começar a viver segundo a missão do nosso Deus. O capítulo 2, então, Pedro, ele vai começar dizendo: portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja, de toda espécie de maledicência. Parece que uma vez que fomos alcançados, ainda somos influenciados pela nossa velha natureza pecaminosa. Pedro está escrevendo para os crentes. Em tese, poderíamos pensar, mas isso já não deveria ter sido removido? Sim. Mas veja o quanto é que nós lutamos contra esses tipos de sentimentos. A maldade. E a ideia de livrar é literalmente pegar algo e jogar para longe. Eu jogo para longe da minha vida aquilo. E o que eu tenho que jogar para longe da minha vida? Olha só, a maldade. Crente maldoso. Você consegue conhecer um crente maldoso? Já conheceu um crente maldoso? Não deveria, mas tem. Não deveria. Crente que pratica o engano. Você conhece algum crente que sai enganando todo mundo? Não deveria, mas tem crente que engana muitos. Pastores que estão enganando muita gente. O que tem aí de pastores enganando pessoas, líderes, é a rodo. Hipocrisia. Tem crente hipócrita? Não deveria. Há crente que tem inveja? Tem, não deveria.
E ele vai avançar em toda espécie de maledicência. Tem pessoas na igreja que é maledicente? Ainda bem que aqui não. Na igreja do lado deve ter, aqui não. A maledicência, infelizmente, é algo que está na vida de muitos. E o que a palavra de Deus está dizendo para nós, crentes em Jesus? Lance fora todas essas coisas. Porque isso não faz parte agora da nossa identidade. Não faz parte mais do meu caráter como um servo do Senhor. Não faz parte mais da minha conduta. Uma vez que eu tenho essa consciência de que eu fui alcançado pela graça, de que Deus em Cristo Jesus me chama para uma viva esperança, e Ele me liberta de uma forma vazia de viver, e que Ele me significa, que Ele mostra o meu valor, e que a despeito do sofrimento, porque Pedro vai mais adiante falar sobre sofrimento, não estranheis sobre vós a ardente prova que vem sobre a tua vida. Porque Deus está nos purificando, tirando as impurezas. E aí voltamos especificamente para o texto que foi lido, o capítulo 2, versículo 9 e 10. E aqui, quando Pedro, já nessa crescente da sua carta, ele vai justamente dizer: vocês, porém, comparando com a geração de Israel que rejeitou Cristo, a pedra preciosa, a pedra angular. Vocês não são como esses. Vocês são uma geração eleita. Olha as afirmações que Deus usa para se dirigir aos seus filhos. Vocês são. Ou seja, nós já desfrutamos dessa posição. O texto poderia dizer: vocês serão. Vocês um dia poderão ser. Mas o texto ele não traz essa conotação. O texto diz: vocês são. Vós sois. Você já é. Ou seja, nós já desfrutamos das bênçãos de Deus no tempo presente. De que maneira? Nós somos uma geração eleita. E a ideia de geração é literalmente pessoas que nasceram em um período. A ideia da geração, ela tem justamente essa conotação. Nós somos uma geração, pessoas escolhidas por Deus. Nós também somos sacerdotes reais. Nós temos um sacerdócio. No passado, o povo de Israel, para relacionar-se com Deus, eles precisavam de um intermediário, um sacerdote. Mas nós agora exercemos a função de sacerdotes diante de Deus e nesse mundo. Nós fazemos parte de uma geração eleita. Somos agora sacerdotes de Cristo nesse mundo. Nós somos agora uma nação santa. A nação santa que Deus está se referindo aqui é o povo dele. Separados, assim como Israel foi separado. E Pedro está justamente usando essa analogia para referir-se quem nós somos. Nós somos o povo exclusivo de Deus. Nós não somos povo exclusivo do Brasil. Nós não somos o povo exclusivo do governo. Somos um povo exclusivo de Deus. Nós somos propriedade de Jesus, porque Ele nos comprou. Você tem essa consciência? Jesus me comprou, me redimiu. Eu não pertenço mais a mim. Minha vida pertence a Cristo. Olha que preciosidade. Às vezes nós olhamos para uma vida humana e nós a precificamos segundo o que aquela pessoa tem. Se essa pessoa detém muitas posses materiais, eu vou precificá-la
de acordo com todo o recurso que ela tem. E eu vou dizer, essa pessoa aqui vale bilhões. E se eu olho para uma pessoa que é moribunda, que não tem R$ 1 sequer, não tem nada e que depende da graça de outros manifestadas por entrega de algum alimento, eu vou dizer, essa pessoa não vale nada. Então eu precifico pessoas. Digo, essa vale muito, essa não vale nada. Agora, olha que a graça de Deus ela é para todos. Para o homem que, segundo os olhos humanos, é muito importante, e para aquele que, aos olhos humanos, nada é. E é a esta pessoa que, aos olhos humanos, não vale nada, a graça de Deus, quando alcança essa vida, essa pessoa pode declarar: eu valho muito, porque o sangue de Jesus me comprou. Eu fui comprado pelo sangue de Jesus. Eu valho muito, porque quem me comprou foi o Deus Todo-Poderoso. E Ele me comprou e me redimiu para uma missão. E aí o texto vai dizer o seguinte: para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A nossa missão é anunciar Cristo. Pedro, ele procurou transmitir: olha quem você era no passado. Olha quem você era sem Cristo, você não valia nada. Você vivia de uma maneira vazia. Agora você tem um valor inestimável, porque Cristo comprou você. Você agora precisa viver segundo os padrões de Cristo. Agora você tem uma missão. A sua missão é anunciar as grandezas de Cristo nesse mundo. Como é que nós anunciamos a grandeza de Cristo nesse mundo? Mostrando o que Cristo fez na nossa vida. O que Cristo fez na sua vida. O que Cristo está fazendo na sua vida, meu irmão e minha irmã. O que Cristo está fazendo na sua casa. Na maneira como você conduz os seus negócios. O que Cristo está fazendo no seu viver. Mostre a grandeza de Deus. Mostre como Cristo tem mudado o seu coração. O problema é que muitas vezes nós não queremos nos livrar daquilo que Pedro ele falou. Livrem-se do engano, livrem-se da hipocrisia, livrem-se da inveja, livrem-se da maldade, da maledicência. Como é que eu posso anunciar a grandeza de Deus tendo todo esse comportamento? Não tem como. Irmãos, nós precisamos entender que Deus nos resgatou das trevas. E agora eu tenho uma missão. Eu não vivo mais nesse mundo como uma pessoa distraída. Eu não uso mais os meus recursos de uma maneira apenas para o meu prazer. Tudo que eu tenho agora sobre a minha gerência tem uma missão: anunciar a grandeza de Cristo. A sua profissão não é para você simplesmente ter um nome ali numa placa dizendo doutor, doutora, mestre ou qualquer outro título acadêmico. Mas a sua profissão, a sua carreira acadêmica é para que você use essa carreira acadêmica para dizer: Cristo é exaltado. Eu vou usar todo o meu conhecimento na área de humanas para que o nome de Jesus seja grande nesse mundo. Eu vou usar todo o meu conhecimento na área de exatas, na área biológica. Eu vou usá-la para a glória de Cristo, porque quem tem que ser grande é Cristo. Eu vou usar o recurso que Deus me deu. As minhas propriedades, tudo é para serviço de Cristo. Porque tudo isso tem que ser usado para anunciar a grandeza de Cristo. Eu não vivo mais para satisfazer as minhas paixões. Eu vivo agora com a missão de anunciar a grandeza de Cristo. Eu vou me portar como uma pessoa
que representa o rei. Eu vou me portar nesse mundo como alguém que conhece muito bem o Rei da Glória. Eu vou me importar da maneira que eu me visto, sim, porque a maneira que eu me visto tem que refletir o Deus que eu adoro. Eu vou me importar com a maneira que eu falo, porque a maneira que eu falo é a maneira que reflete a glória e a grandeza do Deus a quem eu adoro. Eu não vou deixar mais o dinheiro me dominar, porque eu tenho uma missão: anunciar a grandeza do Rei. A minha missão é influenciar esse mundo por intermédio do Espírito Santo de Deus que habita em mim e dizer: Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo, Ele mudou a minha história. Jesus Cristo mudou a minha família. Jesus Cristo tem mudado a maneira que eu olho para o meu próximo. Eu tenho uma esperança viva. Eu não tenho mais a esperança morta. Eu tenho a esperança viva e ela se chama Jesus. Eu não tenho mais a esperança morta que se chama Fernando. Eu não tenho mais a esperança morta que se chama economia. Eu não tenho mais uma esperança morta que se chama a conclusão de um curso de uma faculdade. Eu tenho esperança viva, é Jesus. E essa é a grandeza que nós temos na nossa vida. Eu vou me preparar, eu vou usar todas as formas para que Cristo ele possa ser exaltado. Serei o melhor estudante, serei o melhor empresário, serei o melhor empregado, serei o melhor pai, serei a melhor mãe, serei o melhor filho, serei o melhor gestor, serei o melhor servo, porque tudo que eu faço é para a grandeza de Deus. Se o que você está fazendo não é para a grandeza de Deus, reflita. Certo colega pastor contou o testemunho de um jovem que na escola ele falava: eu sou crente. E aí, naquela escola em que aquele jovem era crente, ele era o pior aluno. E olha só o que um professor disse para aquele jovem que era o pior aluno. Ele disse: a sua nota não reflete o Deus que você alega adorar. Que palavra, hein, gente? A sua nota, o seu comportamento não reflete o Deus que você professa adorar. Esse é um alerta, talvez, para nós. Talvez a maneira que você se comporta no seu trabalho não reflete o Deus que você professa adorar, que é Jesus. Talvez a maneira que você cuida da sua família, de si mesmo, não reflete o Deus que você professa adorar. Não adianta você falar: eu adoro o Deus Criador do céu e da terra. Mas o seu comportamento é o comportamento de alguém que ainda não compreendeu a graça de Jesus sobre a tua vida. A nossa missão, a missão nossa, é sermos influencers de Deus nesse mundo, influenciadores de Cristo. A sua missão é anunciar a grandeza de Deus. O que você faz, o que você está fazendo, revela o Deus que você adora. A maneira que você gerencia o que Deus confiou na tua mão, reflete o Deus que você adora. E se avaliar, ou melhor, se for avaliada pelos outros, como foi o caso daquele professor que avaliou o comportamento e a nota daquele aluno, será que Deus vai dizer:
Ou as pessoas irão dizer: o seu Deus é grande, ou ele é um Deus pequeno? Qual é o tamanho do Deus que você está anunciando nesse mundo, meu irmão? Qual é o tamanho do Deus que você está anunciando nesse mundo, minha irmã? É um Deus grande ou um Deus pequeno? Qual é o tamanho do Deus que você está anunciando nesse mundo? A sua vida está dizendo, sem palavras e com palavras também. Assusta-me, assusta-me ver alguns irmãos que têm anunciado um Deus nanico. É muito triste isso. E quando você vai conversar com essa pessoa que anuncia o Deus nanico, ele bate no peito. Meu Deus é grande. Meu Deus é grande. Mas, meu irmão, olha o seu comportamento, olha o que você faz. Eu e Deus. Pelo fruto vos conhecereis. Uma árvore boa não produz frutos ruins. Talvez o que nós precisamos fazer nessa noite como igreja é lançar para longe alguns comportamentos que Deus reprova. O que você precisa lançar para longe que tem feito com que Deus, comunicado pela tua vida, seja um Deus nanico? Essa é a pergunta que eu quero convidar você agora a responder. O que você precisa lançar agora? Você que é crente. Esse primeiro momento é para você que é crente. O que você precisa agora lançar longe na tua vida? Para que Cristo seja grande. E você possa dizer, como João Batista: importa que ele cresça e eu diminua. Comece a orar: Senhor, eu quero ser diminuído. Seu ego, pecados que você tem cometido, sua vaidade, arrogância, a maneira de estar se relacionando com outras pessoas, disseminando discórdia. Una-se a Jesus e peça: Senhor, me ajude, lance fora de mim. O meu segundo convite é para você que nessa noite aqui está, ou nos acompanha pela internet, que está procurando uma esperança, algo para preencher o teu coração com a verdadeira alegria. Entregue sua vida a Jesus, porque Ele tem poder para mudar a nossa história. Entregue o seu coração a Jesus Cristo e comece a viver uma nova trajetória. Nós estamos em espírito de oração e eu quero convidar você que está aqui nessa noite, que ainda não entregou seu coração a Jesus, que você possa nessa noite tomar a decisão de fazer uma entrega. Nenhuma mudança vai ocorrer na tua vida até o momento em que você entregar o seu coração a Jesus. Entregue o seu coração a Jesus. Arrependa-se dos seus pecados e diga: Jesus, eu quero que o Senhor seja o Deus da minha vida, o Deus grande da minha vida. Há alguém entre nós que nessa noite gostaria de fazer essa entrega? Nós iremos orar por você e com você. E aonde você está, nós queremos
só te encorajar, só para saber por quem e com quem iremos orar. Pedimos, erga uma das mãos. Com esse gesto você está dizendo, ore por mim, hoje eu quero entregar minha vida a Jesus. Há alguém entre nós nessa noite que gostaria de fazer essa entrega? Rendendo-se a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Se você está online, compartilhe. Eu quero entregar minha vida a Cristo. E mais uma vez eu pergunto a você. Pergunto porque um dia alguém fez isso pela minha vida. E eu agradeço a Deus porque essa pessoa insistiu. E reconheço quão valoroso é esse momento. Por isso, novamente eu pergunto, você que está aqui, que ainda não tomou uma decisão de entregar a sua vida a Jesus, gostaria de fazer nessa noite essa entrega? Nós iremos orar com você. Louvado seja Deus, porque